entregamos um papel para aqueles que já sabem ler e escrever, aqueles que ainda estão aprendendo. Tem um papel, nós a partir desse domingo, quando as crianças estiverem conosco, nós queremos compartilhar material que você pode desenhar a pregação e você também pode anotar alguns tópicos. Já tem aí, você só precisa ler, seu pai, sua mãe vai ajudá-lo, vão ajudá-lo a entender esse papel. Eu vou explicar melhor no próximo domingo, mas enquanto eu não explico, os irmãos, os pais podem estar olhando. Imagina que eu estou falando de Sansão e a criança não sabe escrever, mas ela pode desenhar o Sansão, Davi, e ali está trabalhando a sua imaginação, a sua criatividade, e ela estará também aprendendo. Nós temos muitos exemplos de crianças que fazem desenhos quase perfeitos da pregação, resumos da pregação por meio de desenhos. Então, é um incentivo para as crianças. Se tem crianças que ainda não recebeu ou não receberam, a irmã Naide tem papel aí, alguma coisa que pode ajudar. Tá? Só você procurar a Naide. Tá bom? Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo seja com todos nós. Essa noite eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em João capítulo 19. Hoje eu dei uma pausa na epístola de Paulo aos Filipenses, por ser uma data festejada pela igreja de modo geral. Nós gostaríamos de lembrar também desse assunto tão necessário para a igreja, que é a vida de Jesus, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Então, todos os domingos nós comemoramos a Páscoa. Essa é a verdade. A verdadeira Páscoa é dominicalmente, porque, na verdade, nós não festejamos mais Páscoa. Páscoa é uma festa do Antigo Testamento. Cristo é o cumprimento da Páscoa. Então, todos os domingos a igreja se reúne para lembrar do sacrifício vicário de Jesus Cristo, da sua ressurreição perfeita. Mas a igreja, de modo geral, tem essa data e a gente precisa também usá-la para nos lembrar da grande obra de Deus no passado, e no presente e ainda realizará no futuro. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em João capítulo 19. Nós vamos ler o versículo de número 30, que diz assim: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos ler mais uma vez juntos? Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, o que foi que ele disse? Está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Vamos orar. Senhor, que precioso para nós esse tempo. Esse tempo que foi dedicado, esse tempo que foi separado, consagrado para esse culto público. Que os nossos corações estejam radiantes de alegria, cheios de gratidão por esse Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de beleza, de glória, de majestade, na sua simplicidade, viveu uma vida perfeita e morreu a morte maldita e sangrenta, mas ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, que esta noite nos lembremos do grande sacrifício realizado na cruz do Calvário, aquela cruz maldita que hoje é um símbolo de liberdade em Cristo, um símbolo de salvação. Senhor, que esta noite
tua palavra incendeie nosso coração, nos traga alegria da parte do Senhor, gratidão. Mais uma vez eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém? Você já acompanhou uma pessoa que estava no leito da enfermidade, morrendo, devagarinho? Talvez você acompanhou a morte do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua avó. Ela estava doente e ela estava morrendo. E talvez você se lembre das últimas palavras que sua mãe proferiu, que seu pai proferiu, que sua avó proferiu. As últimas palavras são as mais inesquecíveis. Porque são as últimas palavras daquelas pessoas que amamos. As últimas palavras, nós não vamos esquecer. No mundo jurídico, nós temos até instrumentos que registram a última vontade do moribundo, ou do decujus, que é o testamento. O testamento é um instrumento jurídico que registra a última vontade daquele que partiu. As últimas palavras são as mais lembradas. Quando pensamos em Jesus Cristo, quando olhamos para os evangelhos, nós também nos lembramos que o Senhor na cruz maldita, uma cruz, a morte de cruz, morte para os piores criminosos da época, uma morte lenta. Como estudamos hoje de manhã, a morte de Jesus, a causa da morte de Jesus imediata foi asfixia e tortura. Ele foi torturado, pregado numa maldita cruz, e ali seus braços esticados, seu pulmão ficou prejudicado de tal forma que a sua respiração foi diminuindo, ele perdendo até sentir esse aperto, essa falta de ar nos pulmões, até a morte. Mas na cruz ele proferiu 7 frases, ou 7 palavras, ou como disse Arthur Pink, os 7 brados do Redentor sobre a cruz. Estudamos isso em 2019. Seu Miguel estava aqui conosco, assistindo às pregações de abril, no período da semana chamada Semana Santa, Semana da Páscoa. E entre os 7 brados, ou 7 frases do Senhor sobre a cruz, eu escolhi hoje, por uma questão do momento que estamos vivendo, eu escolhi a 6ª frase, ou 6º brado do Salvador sobre a cruz. E foi o brado de vitória. O brado de vitória. Quem pode esquecer essas palavras? Quem pode esquecer Jesus na cruz, quando Jesus tomou o vinagre, e nós sabemos o vinagre aqui. Ouvi certa vez alguém dizendo, um pregador dizendo, que aquela esponja que foi colocada, que foi usada para colocar o vinagre na boca de Jesus, aquela esponja, ela era usada para lavar os banheiros, o xixi, o cocô dos banheiros dos soldados. Era uma esponja suja. Então foi algo humilhante. O vinagre, não apenas o vinagre, mas o objeto que levou o vinagre. O texto diz que Jesus tomou o vinagre e disse, depois que ele tomou o vinagre, está consumado. Quem pode esquecer essas palavras? Está consumado. Mas o que essas palavras significam? Essas 2 palavras significam para nós. Na noite de Páscoa, na noite em que nós estamos lembrando do grande sacrifício do Salvador, primeira coisa que estas palavras implicam ou significam é o término dos sofrimentos do Redentor.
Quando Jesus diz está consumado, Ele também está dizendo está acabado, encerrou, todo o sofrimento está encerrado. Mas não apenas o sofrimento está encerrado, nós veremos também que Ele está cumprindo todas as profecias que apontavam para este Messias sofredor. Qual é a língua que pode descrever os sofrimentos do Redentor? Qual é a pena que pode registrar tamanho sofrimento do nosso Salvador? Angústia inexprimível. Irmãos, não é apenas morrer. Não é apenas morrer em uma cruz, é morrer vicariamente, substitutivamente. O justo pelos injustos, o inocente pelo culpado, a imputação foi ali realizada. Os pecados, nossos pecados, foram lançados sobre ele. E ele ficou angustiado até a morte. Então, a angústia foi inexprimível, inexplicável. Essa angústia foi física, foi mental e espiritual. Ele é chamado apropriadamente de homens de dores, conforme Isaías 53. Homem que sabe o que é padecer. Mas agora o sofrimento está terminando. O sofrimento está encerrando. O cálice foi completamente bebido. Foi completamente esvaziado. O cálice da ira do Deus Todo-Poderoso foi esvaziado pelo Senhor Jesus Cristo. A terrível tempestade da ira de Deus tinha acabado de passar. Quando Ele declara: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Estas foram as últimas palavras do Redentor. Mas a penúltima também foi: está consumado. Porque o salário do pecado é a morte. E apesar de Jesus não ter pecado, Ele levou os nossos pecados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. As profecias acerca do seu sofrimento estavam todas cumpridas. O que significa estar consumado? Significa que seus sofrimentos acabaram. Encerraram. Não esqueçam, o sofrimento de Cristo foi singular. Ninguém, em toda a história da humanidade, morreu vicariamente, substitutivamente por alguém. O bode expiatório foi cumprido, foi encerrado em Jesus Cristo. O que significa estar consumado? O que quer dizer estar consumado? Qual é a implicação destas últimas palavras de um moribundo na cruz? Segundo, significa que o objetivo da encarnação foi alcançado. Lembram? Vocês se lembram? Jesus, o glorioso Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado, da mesma substância do Pai, desceu da sua glória, tirou suas vestes reais, se vestiu de pele humana e veio a este mundo como um servo sofredor. A sua missão, na qual Deus o enviou ao mundo, agora estava acabada. Ele veio a este mundo para cumprir com os propósitos do Pai. E ali na cruz,
depois de ter nascido da Virgem Maria, padecido sob o poder de Pôncio Pilatos, ele foi crucificado. E ali, ele declara: está consumado. Ele está dizendo: os objetivos para os quais eu vim a este mundo, como homem, foi cumprido. A difícil obra estava feita. A tarefa divinamente dada a ele estava executada. Uma obra mais digna de honra e mais importante do que qualquer outra jamais confiada ao homem, a obra da redenção. Não foi confiada a anjos, não foi confiada a nenhum outro ser, mas ao homem, na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo porque deixara a glória celeste, aquilo pelo qual ele tomara sobre si a forma de servo, aquilo pelo qual ele havia permanecido na terra por 33 anos, estava agora consumado. Irmãos, uma das importantes doutrinas da fé cristã é a encarnação do Verbo. Por quê? Porque falamos da encarnação do Verbo. Por que não somos docetistas que dizem que Jesus foi só a aparência de homem, mas não era homem verdadeiro? Não somos docetistas. Nós cremos na encarnação de Deus. Deus se encarnou em pele humana, se fez carne. Para quê? Para que tamanha humilhação? Para redimir pecadores da condenação eterna. No brado triunfante do Salvador está consumado. Temos uma profecia e um penhor de execução definitiva do plano de Deus. No fim dos tempos, quando tudo tiver terminado e o propósito divino for plenamente consumado, quando tudo que ele predestinou que devesse ser feito estiver cumprido, então será dito novamente: está consumado. Mas para esta obra da redenção, Jesus pôde dizer: está consumado. Na teologia reformada, se nós queremos resumir o relato das Escrituras, nós resumimos em quatro tópicos: criação, queda, redenção e consumação. Falta ainda a consumação, porque a redenção já veio na pessoa de Jesus Cristo. Estamos falando da redenção, mas ainda haverá consumação. E quando houver consumação, nós ouviremos mais uma vez essas palavras: está consumado. Então, o que significa Jesus dizer essas últimas palavras? Significa que seus sofrimentos acabaram. Significa que o objetivo da encarnação foi alcançado. Ele não veio à toa, ele não morreu. Nenhuma gota de sangue foi derramada em vão. Toda gota derramada foi em prol dos eleitos dele. E o Espírito agora está trabalhando pela palavra para trazer os eleitos aos pés do Redentor. E ele fará. Nenhum deles vai faltar. Naquele grande dia, Deus vai contar o número dos eleitos e nenhum deles faltará. Nenhum deles se perderá. Terceira coisa que nós aprendemos sobre esta frase, sobre este brado, está consumado. É aqui vemos a realização da própria expiação. Aquilo para o qual tantos tipos apontavam. Aquilo para o qual tanta coisa do tabernáculo. Lembra? Vocês leram Êxodo, viram a partir do versículo 25 de Êxodo, vocês veem lá a figura do tabernáculo, o tamanho do tabernáculo, os objetos do tabernáculo, candelabro, mesa dos pães da proposição, arca da aliança, santo dos santos, santo lugar, o altar de incenso, altar de holocausto, bacia de bronze, muro de cerca que tem
linho branco com madeira, cores maravilhosas. Para que tudo aquilo? Para que servia aquilo? Todas aquelas coisas do tabernáculo. E todo aquele ritual prefigurava aquilo que tantos profetas já tinham falado. Cristo Jesus. O tabernáculo era esse tipo, essa sombra. E Cristo, quando vem, Ele realiza o cumprimento dessas sombras. Uma cobertura para o pecado e sua vergonha, tipificada pelas túnicas de peles com as quais o Senhor Deus vestiu nossos primeiros pais. Vocês se lembram? Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, se esconderam de Deus com vergonha, com medo. E aquelas folhas inapropriadas não conseguiam cobri-los adequadamente. Deus matou um cordeiro. Deus cobriu adequadamente Adão e Eva. E agora, na cruz, Cristo Jesus cumpre definitivamente aquela sombra, aquele tipo das peles que foram usadas como túnicas que o nosso Senhor vestiu nossos primeiros pais. Agora Cristo fornece a túnica perfeita e completa e definitiva, a sua justiça. O mais excelente sacrifício tipificado pelo cordeiro de Abel. Lembra? Quando Abel sacrificou um cordeiro mais excelente do que a oferta de Caim? Aquele cordeiro apontava para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Deus que está na cruz agora dizendo, está consumado. Um abrigo para a tempestade do julgamento divino, tipificado pela arca de Noé. Lembra? Quando Deus decidiu destruir o mundo, derramar sua justa ira sobre a humanidade caída, Deus ordenou que Noé preparasse uma arca. Para que quando a tempestade da ira de Deus caísse sobre o mundo, Noé fosse protegido juntamente com a sua família. E sabe quem é esse abrigo hoje? Providenciado pelo nosso Deus, Jesus Cristo. Na cruz Ele está dizendo, está completado, está consumado. Foi fornecido agora e para sempre um abrigo para vocês. O Filho unigênito e muito amado, tipificado pelo oferecimento de Isaac por Abraão. Vocês se lembram em Gênesis 22, quando Abraão pega seu filho amado e vai até o Monte Moriá, e ali ele pega um cutelo, e ele então vai com o cutelo para matar seu filho. Aquele sacrifício apontava para o grande sacrifício do Pai para com seu Filho unigênito, agora posto sobre o altar, chamado cruz, uma proteção contra o anjo vingador, tipificada pelo sangue derramado do Cordeiro Pascal. Lembra de Êxodo, quando lá no Egito, Deus manda um anjo destruidor que passasse pelas casas dos egípcios. Mas a casa dos hebreus foi protegida, porque havia sangue nos umbrais das portas. É por isso que falamos de Páscoa, nos umbrais das portas. Sangue do Cordeiro. Agora, esse Cordeiro perfeito, derramando seu sangue na cruz do Calvário. Ele é proteção contra o vingador. Uma cura para a mordida da serpente, tipificada na serpente de bronze sobre a haste. Lembra? Em Números. Quando Deus ordenou que se fizesse
serpentes de bronze. O povo estava sendo picado por serpentes venenosas. Muitos estavam morrendo. E Deus disse: façam uma haste, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze ficará curado do veneno das serpentes. Cristo é o cumprimento, porque todo aquele que olhar para Ele ficará curado do veneno do pecado, confiando na sua justiça perfeita. Aqui, na cruz, está consumado. É agora que foi aprontada para os pecadores o remédio perfeito e completo para o veneno mortífero do pecado. A provisão de uma fonte que dá vida, tipificada pelo golpear de Moisés na rocha, era agora efetuada. Lembra? Quando a rocha, lá no deserto, o povo estava com sede, Moisés estava com raiva, estava irado. Moisés pegou o cajado dele ali e bateu na rocha. Sua vara bate na rocha. Bate na rocha. Aqui, nós sabemos, 1 Coríntios 10, Paulo diz que a rocha era Cristo. Fala a rocha, Moisés bate. Cristo é agora sacrificado, cumprindo o tipo do Antigo Testamento. O que está consumado? A obra da redenção. Qual é o valor para nós? É este. Um valor indizível, incalculável. E esse valor é deixado para o pecador acrescentar. Por meio da sua gratidão, ele demonstrará o tamanho do valor da redenção. Mas uma boa notícia para você que está me ouvindo nessa noite. Obra nenhuma de nós é exigida como preço de nossa salvação. Você não precisa acrescentar coisa alguma nesta obra, porque está completada, consumada, concluída. Não há mais nenhum acréscimo a esta obra, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós temos aqui 3 coisas. A realização da expiação é a terceira coisa. Por último, o que significa estar consumado? Significa ou implica o fim dos nossos pecados. Pecados. O pecado do crente, todos os seus, foram transferidos ao Salvador. Como diz a leitura de Isaías 53, 6, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Imagina a iniquidade de nós todos. Essa preciosa verdade foi contundentemente ilustrada nos tempos do Antigo Testamento, no dia da grande expiação. Vocês sabem qual é o dia da expiação? Em Êxodo, ou melhor, em Levítico 16, é um dia, irmãos, dia da expiação era um dia anual, era como um tipo de feriado nacional. E ali havia o sacrifício pelo pecado de toda a nação. Havia um ritual feito pelo sumo sacerdote. O sumo sacerdote recebia 2 bodes para serem sacrificados. Então tinha o bode chamado bode emissário. Esse bode emissário vinha puxado por alguém, por talvez um sacerdote ou um levita, traziam até o sumo sacerdote. O sumo sacerdote colocava as mãos na cabeça daquele bode e orava pedindo a Deus que imputasse os pecados na nação sobre aquele bode. Ali, como uma forma de dizer, lance os nossos pecados nesse bode. E depois que ele orava, alguém era designado para levar esse bode até o deserto. E ele ficava lá,
morria lá. Quando Isaías fala sobre que ele levou sobre si as nossas iniquidades, Isaías está se lembrando do bode emissário, que levou para longe de nós os nossos pecados. Mas havia um outro bode que ficou ali, e aquele bode é chamado bode expiatório. O bode que vai ser sacrificado, uma faca vai sangrar na goela na garganta daquele bode. Uma bacia vai ser colocada ali para parar o sangue. Vocês já fizeram isso. Muitas vezes aí os criadores de bode, ovelhas, penduram ali a ovelha, o bode, batem na cabeça dela e furam a garganta ali do lado e o sangue é aparado. E aquele sangue, irmãos, aquele sangue, imagina, o sumo sacerdote metia a mão naquela bacia e fazia assim, ó, aspergia sobre o povo ali, seus cabeças, seus representantes ali, crianças, adultos, estavam ali. E o sangue era aspergido sobre aquele povo. O que esse ritual estava dizendo? Os nossos pecados foram lançados sobre o bode, levaram os nossos pecados, e os nossos pecados, ou melhor, a culpa pelos nossos pecados, foi transferida para o bode. Ele morreu como um bode expiatório, sabe? Nós temos até um ditado, alguma coisa assim, né? Que dizem: você quer que eu seja um bode expiatório, é? Eu não vou ser bode expiatório. Ou seja, eu não vou receber a culpa pelos outros. Eu não vou sofrer pelos outros. Não sou bode expiatório. Jesus agora, na cruz, ele está dizendo, está consumado. O que ele está querendo nos comunicar? Os teus pecados finalizaram em Cristo. A condenação dos teus pecados, a pena pelos teus pecados foram lançadas sobre ele. No dia anual da expiação em Israel, Levítico 16, depois vocês podem ler, apontavam para Cristo e para o seu sacrifício vicário e substitutivo. A cruz de Cristo é o túmulo de nossos pecados. Glória a Deus! Aleluia! Cristo Jesus levou sobre si os nossos pecados. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você realmente crê nisso? Você realmente crê que os teus pecados foram perdoados em Cristo? Aleluia! Por que então você ainda é afligido pelo medo? Em casa, você fica se sentindo tão arrasado porque tem feito isso ou aquilo, mas não tem sido conduzido para uma vida de santidade. E você acha que será ainda condenado. É claro, gente, nós precisamos deixar claro aqui para vocês, irmãos. Aquele que foi salvo por Cristo, o seu prazer, a sua alegria é obedecer. Ninguém pode se aproveitar desta verdade que diz que a morte de Cristo, o seu sacrifício, põe fim aos nossos pecados. Aqui não estamos dizendo que paramos de pecar. Estamos dizendo que os nossos pecados já não nos condenam. Não nos condenam mais. Mas continuaremos ainda pecando. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a justiça. Quero então encerrar com uma história sobre
Alguém que não entendeu bem esta ideia de os seus pecados foram perdoados em Cristo e eu ainda preciso fazer alguma coisa. Ainda preciso fazer algo para merecer o favor divino. Sabe, nós ainda na igreja, nós ainda usamos essa linguagem meritória. Ainda dizemos assim, eu preciso fazer por merecer. Eu creio que um dia eu vou merecer a salvação. Nunca você vai merecer a salvação. Nunca eu vou merecer a salvação. Não é por mérito meu, é por mérito de Cristo. Existia um teólogo na Idade Média chamado Santo Anselmo, ou Anselmo da Cantuária. Era um arcebispo da Cantuária, um grande teólogo da Idade Média. Foi chamado de escolasta, grande intelectual. E ele escreveu um livro, Por que Deus se fez homem? E ele diz nesse livro, uma das coisas que ele ensina é que quando Cristo vem em natureza humana, ele é sacrificado, morto, ele é sepultado e ressuscita ao terceiro dia. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, Deus está declarando que está satisfeito com o sacrifício dele. E quando Deus declara que está satisfeito, Deus também lhe presenteia, lhe dá prêmios, premiações. Mas como Cristo é Deus e Ele não precisa de coisa alguma, Ele pega seus presentes, suas premiações e Ele distribui a quem Ele quer. E Ele faz isso com seus eleitos. A vida eterna é distribuída para quem Ele quer. Não por mérito nosso, mas por mérito dEle. Mas alguém não entendeu bem. Pink, um teólogo reformado do século passado, nos conta, ou foi do século XX, ou foi século XIX, creio que foi do século XIX, então não é século passado, porque já estamos no século XXI. Ele nos conta que há alguns anos atrás, ou alguns séculos atrás, um fazendeiro cristão estava profundamente preocupado com um carpinteiro não salvo. Veja, esse carpinteiro, ele estava perdido ainda, e ele achava que, depois de ouvir o evangelho, ele achava que tinha que acrescentar alguma coisa à obra de Cristo. Então, aquele fazendeiro crente ficou muito preocupado com aquele carpinteiro. Então, o fazendeiro procura no seu vizinho e prega o evangelho ao vizinho da graça, prega o evangelho da graça de Deus. E explica que a obra completa de Cristo foi suficiente para salvar a alma daquele carpinteiro. E aí, então, aquele carpinteiro precisava descansar na obra perfeita de Cristo. Mas o carpinteiro persistia na crença de que ele mesmo tinha que fazer alguma coisa. Não acredito que é só confiar ou só descansar. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, um dia o fazendeiro pediu para esse amigo lhe fazer um portão de madeira para ele colocar na fazenda. E quando o portão estava pronto, ele o transportou de carroça para a fazenda, aquele fazendeiro. E ordenou ao carpinteiro que o visitasse no dia seguinte. Então, o carpinteiro vai no dia seguinte. E quando o carpinteiro chega, o carpinteiro que tinha feito aquele portão perfeito, chega na fazenda, vê o fazendeiro com um machado bem afiado. E quando o carpinteiro vai se aproximando, o fazendeiro começa a bater naquele portão com aquele machado e vai cortando, dando golpes, e o carpinteiro diz: pare, por que você está fazendo? Não faça isso, não precisa fazer mais nada, está tudo pronto, tudo completo, não há mais defeito algum, por que você está fazendo isso? E o fazendeiro continuou cortando, até inutilizar aquele portão. Então o fazendeiro senta com aquele homem e diz: é isso que você faz à obra de Cristo quando você quer acrescentar a sua própria justiça à justiça do Redentor. Senhores, quando nós resolvemos
dar um empurrãozinho para Deus, dar uma ajudinha para Deus, nós arruinamos o trabalho de Deus. Ou tentamos arruinar. Não é assim que o mundo está vivendo? Procure as religiões naturais no mundo inteiro. Temos que fazer alguma coisa. Só existe uma religião que diz o contrário. Ele fez tudo. Todas as religiões naturais é o homem buscando a divindade. Na religião revelada é a divindade buscando o homem. Por isso a Bíblia diz, ninguém busca a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso, quando Jesus diz, está consumado, Ele está dizendo, não precisa mais nada. Tudo foi completado para a sua salvação. O que você precisa? Confiar nele, descansar nele. Aquela famosa música que nós costumamos ouvir aí, que o meu trabalho é descansar nele. E ele já fez tudo por nós. Só precisamos descansar. Você que está me ouvindo aqui nesta noite, você que ainda não é membro desta igreja, você talvez ainda não é membro do corpo de Cristo. O que você está fazendo para receber esta obra completa de Cristo? Você está tentando acrescentar coisas a esta obra com a sua justiça? Se você estiver acrescentando coisas a ela, você não será salvo. Porque toda a obra que precisamos para entrar, já temos em Cristo Jesus. Aquele carpinteiro foi desiludido com a sua própria justiça e ele foi levado a se lançar em fé sobre Cristo. Ele foi e correu para Cristo, confiou em Cristo. E você precisa fazer o mesmo. Lançar fora sua própria justiça e agarrar na justiça do Redentor. É isso que Deus quer nesta noite. Vamos orar. Senhor, obrigado pela justiça perfeita de Cristo, que foi completada ou cumprida na cruz do Calvário. Todo o sofrimento do Redentor foi encerrado na cruz. E tudo o que Ele fez foi por nós e para nossa salvação. Todos os tipos e sombras foram cumpridos nele. E agora podemos descansar na certeza de que tudo o que precisamos encontramos no nosso Redentor. Que Tu nos ensines, Senhor, a correr para o único refúgio verdadeiro, no qual a arca era uma sombra. Senhor, nos cubra com a Tua justiça eterna, para que sejamos aceitos diante do nosso Pai. Porque se estivermos em Ti, em Cristo Jesus, nós seremos amados eternamente. Se tem alguém nesta noite que ainda está lutando para salvar a si mesmo pelas suas próprias obras, convença-o para que este abandone seus próprios esforços carnais e abrace o esforço e a obra do Santo de Deus. Obrigado por nos fazer lembrar desta grande obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.